João, capítulo 10. Amém? Todos acharam? Versículo 1 diz assim: Na verdade vos digo que aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Até aí. Aqui nessa passagem, Jesus ele vai fazer algumas separações sobre o que é o pastor, sobre o que é o ladrão e sobre o que é o mercenário, né? E nós sabemos que somos ovelhas de Cristo. E aí eu já queria começar essa mensagem fazendo uma pergunta, né? Que Jesus disse que as ovelhas conhecem a voz dele. E a pergunta que eu quero fazer é: será que estamos conhecendo a voz do nosso pastor, Jesus Cristo? Ou será que estamos dando ouvido ao ladrão e achando que estamos ouvindo a Cristo? Não precisa responder. Guarde aí essa pergunta e fique refletindo aí sobre ela, né? Porque muitas das vezes o inimigo ele se coloca como um pastor nas nossas vidas. Como a Bíblia fala que ele se apresenta como um anjo de luz. E muitas das vezes ele se apresenta como esse anjo de luz e muitas das vezes usa até a palavra para nos enganar, para nos persuadir e nos confundir achando que estamos ouvindo quem? A voz de Cristo. E sermos enganados. Só que tem um ponto aqui que fala que há um porteiro, né? Eu interpretei essa passagem quando fala que o porteiro, que é um porteiro? É o Espírito Santo, que é aquele que vai nos ajudar a reconhecer quem é aquela voz. Porque ele diz, e eu chamo, e o porteiro chama elas o quê? Pelo nome. E entrega quem? Ao pastor, que é Jesus Cristo. E ali elas saem, e o pastor leva ela, e elas vão seguindo o caminho do pastor. Então o Espírito Santo ele tem esse papel, ele papel de nos chamar para Cristo, para perto de Cristo, né? E ao chegarmos perto de Cristo, temos agora que ouvir a voz dele e seguir os caminhos dele, para que eu e você possa trilhar nos caminhos que ele tem para mim e para você. Amém? Só que como é que eu vou fazer para identificar quando é a voz de Cristo ou quando é Satanás que está tentando perturbar com as artimanhas dele? Contra a minha vida, contra a sua vida, né? Então assim, eu anotei 2 pontos aqui, eu queria que se você quiser anotar, você pode estar anotando aí, para você poder identificar. O primeiro ponto é clareza e paz. E diz assim: a voz de Jesus traz clareza e paz ao interior, diferente de pensamentos confusos e preocupações. Então, a voz de Cristo, quando ele fala conosco, ele nos dá uma direção do que eu e você deve fazer, não é com confusão, não é com perturbação, é com clareza. Eu vou compreender. Então, se você está ouvindo algo e você está ficando perturbado, você está ficando nervoso e estressado, então você não ouviu a voz de Cristo. Se você não está tendo paz para resolver alguma coisa, naquilo que você foi direcionado, então não foi a voz de Cristo que lhe orientou. Não foi Cristo que lhe deu a direção. Porque quando Cristo fala com as ovelhas, ela sente paz, ela sente clareza, ela sente um alívio. Não, essa é a voz do meu pastor. O Espírito Santo faz você identificar a voz do seu pastor. Então, se você está sendo perturbado, não é a voz de Cristo que você está ouvindo. Então, nesse momento, você não tem que seguir, você não tem que tomar direção nenhuma. Amém? Você tem que ficar no seu lugar e não sair, porque as ovelhas elas não saem, elas permanecem ali, no aprisco, né? E o ladrão, para ele conseguir pegar essas ovelhas, tem que fazer o quê? Roubar ela, ele vai invadir. E muitas das vezes, como é que Satanás vem com as ações dele? Com preocupação, com tristeza, com angústia. Essa é a forma dele te roubar de Cristo, te tirar de Cristo. Amém? O segundo ponto é esse. O segundo ponto é conformidade com a Bíblia. Anota aí. Quando Jesus fala, as suas palavras ecoam e se cumprem, identificando que ele está agindo na nossa vida. Então, quando você ouve a voz de Cristo e você obedece, primeiro ponto, ela tem que estar em conforme com a palavra de Deus. Se você receber uma direção para fazer algo, para você fazer algo ali na sua vida espiritual, uma direção, e isso vai de encontro com a palavra de Deus, é mais um sinal que não veio da de Deus. É um sinal que não é Jesus falando com você. Porque Jesus, para te abençoar, para te prosperar, ele não vai permitir que você fira nenhum dos princípios dele ou nenhum estatuto dele para te abençoar. Ele não precisa que você tome rumos errados, decisões erradas para te prosperar. Ele vai te levar no caminho seguro. Abra lá em Jeremias, capítulo 7, versículo 23.
Mas isto lhe ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei vosso Deus, e vos serei meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para adiante. Então, todas as vezes, quando a pessoa ela não ouve a voz de Deus, ela não identifica que aquilo que ela está ouvindo é a direção de Deus, é Deus falando com ela, e ela decide ouvir essa voz, né, essa direção, ao contrário, ela faz o quê? Ela anda para trás, ela não prospera, ela não cresce e ela não avança. E ela acha que é porque Deus está dando a direção errada. Não, é porque você está ouvindo uma direção que não é a direção de Deus. Você não está reconhecendo a voz do seu pastor. E eu não estou falando do pastor Harrison, estou falando do pastor Jesus Cristo. Amém? Então, você tem que reconhecer a voz de Cristo. Você tem que levar a sua vida de uma intimidade para você reconhecer quando é Cristo que está falando contigo. E como é que você faz? Tendo uma vida de oração, tendo uma vida de meditação da palavra, tendo uma vida de jejum, uma vida de busca com o Senhor, e você vai reconhecer. Amém? Tem pessoas que muitas das vezes ela fica ouvindo tanta baboseira por aí, e ela sempre está desesperada, ela sempre está agoniada, ela sempre está angustiada, porque ela fica ouvindo várias coisas, né? A questão mesmo de profecias. Tem pessoas que chegam para a pessoa e dizem: olha, lançaram sobre a sua vida, estão fazendo um trabalho de macumbaria. E aí, aquela pessoa ela acaba ficando perturbada, ela não tem paz, ela não ora, ela já fica toda angustiada, qualquer coisa que acontece na vida dela. Se um copo caiu dentro de casa, é isso. Está fazendo efeito. A macumba que a pessoa fez lá está fazendo efeito. O trabalho que estão fazendo contra a minha vida estão fazendo efeito. Olha, lançaram um trabalho de macumba lá para você não vender nada, para você não prosperar, para a sua vida financeira ficar amarrada. Aí ela, em vez de ouvir a palavra de Deus, ela deixa de ouvir a palavra de Deus para ouvir quem? Aquele que não é o Senhor dela, aquele que não é o pastor. E aí ela se apega naquilo, ela fica: olha, eu não vendi nada hoje, é porque está fazendo efeito. E esse é o estrago que Satanás quer fazer nas nossas vidas. Essa é a porta que ele quer entrar. Amém? Volta lá para João 10. Versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Então, quando você perceber que aquela voz que você ouviu, aquela direção que você ouviu ali, e ela não vem de Deus, não vem do Senhor, o que é que você tem que fazer? Fugir dela. As ovelhas não ouvem, ao ouvir uma voz estranha, ela foge. Não, essa voz aqui não é do meu Senhor. Essa voz aqui não é do meu pastor. Amém? E aí você faz o quê? Corre, vai para bem longe. Versículo 7. Tornou, pois, Jesus dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Veja que Jesus agora ele não se coloca mais como um pastor, mas como a porta das ovelhas. E aí eu fui pesquisando, né? E eu encontrei o porquê Jesus se coloca como porta. Porque os pastores, eles têm um aprisco, e tinha alguns pastores que ele tem costume de não colocar a porta no aprisco. Eles, quando chegava durante a noite, eles dormiam na entrada do aprisco, que era para evitar a chegada de algum animal, a chegada de um lobo, a chegada do ladrão. Então ele já ficava à prontidão. Então Cristo está dizendo: eu te protejo, eu te guardo, eu sou na sua vida. Não importa se o ladrão está tentando, não importa se Satanás está tentando contra a sua vida, não importa se os lobos estão vindo, eu estou aqui. Fique confiante. Amém? E assim você tem que estar também, meu irmão. Você tem que se apegar nisso. Se você crê que Cristo está na sua vida, se você crê que Deus está na sua empresa, cuidando das suas finanças, da sua vida sentimental ou espiritual, amém, você confia nele. Não na primeira situação difícil você se desesperar. Se você disse: não, o meu pastor está aqui, meu pastor é Cristo, ele está aqui na minha frente, ele está me guardando, ele está me protegendo, então você tem que dizer: mal nenhum vai me tocar, mal nenhum vai chegar à minha casa, mal nenhum vai chegar nas minhas finanças, porque o Senhor Jesus está ali, ele é a minha porta. Amém? Amém, povo de Deus? Amém. Despertar, né? Paramos no 7, né? Então vamos lá, 8. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram, né? Aqui Cristo está falando que aquelas pessoas antes da chegada dele, várias pessoas se levantou como Cristo, várias pessoas se levantou como Senhor, mas o povo não deu ouvido, o povo não seguiu a eles, né? E eles passaram, né? Então, assim hoje é na minha vida e na sua. Cristo hoje é nosso único Senhor e Salvador. É a Ele quem devemos seguir. Não há nenhum outro que se levante como Senhor, nem como Salvador, nem como mediador da nossa vida. O nosso único mediador é nosso Senhor Jesus Cristo.
O 9, eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagem. Então ele ainda garante que aquele que chegar até ele, né, aquele que estiver desesperado, aquele que estiver aflito, aquele que estiver precisando de socorro, se for até ele, vai encontrar consolo nele. Ele diz, eu sou a porta, e se entrar por mim, se passar por mim aqui e entrar, a pessoa está segura. Eu e você passamos por ele. E ele nos colocou no aprisco dele. Então eu e você estamos seguros. Eu não tenho que temer nada. E lá vamos encontrar, ele fala que pastagem, né? Porque ele está falando de ovelha. Mas aqui a pastagem é o que? Alimento. Então você vai encontrar alimento em Cristo. Não só alimento espiritual, mas físico também. Na área que você precisa. Ele vai te ajudar. Ele vai te estender a mão. Entendeu? Então você passou por ele, você agora está seguro. Então não precisa mais temer. Agora é só confiar nele. E ele diz mais. O ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e vida com abundância, né? Então, aí aqui ele traz a figura do ladrão. O que é que o ladrão vem? Matar, roubar e destruir. E para nós, quem é esse ladrão? Satanás. Qual é o intuito dele? Destruir a nossa vida. Destruir seus sonhos, seus projetos, roubar aquilo que Deus te prometeu, roubar as bênçãos que Deus tem para você. Essa é a vontade dele, né? E destruir a sua vida. Mas Cristo disse, eu vim, eu estou aqui agora. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Não é uma vida na escassez, não é uma vida de miséria, não é uma vida de mais ou menos, é uma vida de abundância que eu tenho para vocês. Mas para isso você precisa ter a certeza que você vai estar seguro. Você precisa confiar que eu posso fazer na sua vida. Então você tem que crer nisso, meu irmão. Né? Versículo 11 ele diz mais, eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Isso aqui ele já cumpriu, foi o que ele fez na cruz do Calvário. E é o que eu e você temos que lembrar todos os dias da nossa vida. Alguém morreu por mim, Jesus Cristo morreu por mim, ele pagou um alto preço por mim. E não foi em vão esse preço. E não foi em vão. É por isso que eu vou seguir ele. É por isso que eu vou servir a ele. Ele é o meu pastor, ele é o dono da minha vida. Porque ele deu a vida por mim, ele mostrou um amor por mim quando ninguém mostraria. Né? Estávamos ali à mercê de Satanás. E a intenção de Satanás era destruir a minha vida e a sua. Mas agora que você passa por aprisco de Cristo, agora que você passou a porta, você está seguro. Versículo 12. E aqui ele vai trazer a figura do mercenário. Mas o mercenário, que não é o pastor de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo arrebata e despedaça. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Né? E ele traz, olha, o mercenário. O que é o mercenário? Aquela pessoa que muitas das vezes está na sua vida ali simplesmente pelo que você tem, por algo que você possa proporcionar a ela. E aí muitas das vezes ela se apresenta a você como uma pessoa que diz assim, olha, pode contar comigo, eu estou com você. Mas no momento que vem a situação difícil, essa pessoa sai, essa pessoa te deixa. E aí você deposita toda a sua confiança nela, né? Toda a sua confiança ali, e aí quando vem um problema, você vai recorrer a quem? Não tem, porque você já abandonou quem? O pastor. E aí você fica à mercê do mercenário, né? O mercenário, ele não é o pastor, é uma pessoa aproveitadora. E a gente hoje, infelizmente, a gente vê muito desses mercenários. E eles estão lá no YouTube, estão no Instagram, no Facebook, em que muitas das vezes estão usando até a palavra de Deus pregando, né? Quantas pessoas aqui deixaram de dizimar, de ofertar, porque esses mesmos mercenários começaram a dizer que era errado, mas eles começaram a pedir oferta às pessoas. Eles começaram a pedir oferta nos seus canais e as pessoas deixaram de contribuir para a casa de Deus, aonde ela vem buscar, aonde ela vem se alimentar. Mas quando acontece um problema na vida dela, o que é que ela faz? Vai conseguir recorrer a ele? Vai conseguir ligar para ele e dizer, olha, eu estou com um problema aqui, ora por mim, intercede por mim aí. Não tem como. Ela só vê ele ali por telefone, ali, aquele momento que ele está fazendo ali. Mas, qual a intenção dele? Muitas das vezes só eu tirar o dinheiro, não estou colocando todos. Não que todos que estão ali pregando, falando a verdade de Deus, são mercenários. Mas, acredito que vocês vão identificar quem é. O Espírito Santo vai identificar quem é. Amém? Porque aquele que incentiva você a fazer aquilo que vai de contra a palavra, então você já vai dizer, não, isso aqui está errado. Como já tem uns que falam que você não precisa estar congregando. Como tem outros que eu falei aqui agora, que diz que você não precisa dizimar nem ofertar, né? Que você não precisa obedecer ao pastor da sua igreja, você não deve obediência, né? Então, assim, sendo que tudo isso é contra a palavra de Deus. A Bíblia diz que devemos honrar nossas lideranças. A Bíblia diz que temos que ser dizimistas e ofertantes. A Bíblia diz que devemos continuar congregando, não deixar de congregar como é o costume de muitos. Esses falam tudo isso porque eles vão tirar vocês do foco. Qual é o foco?
de você estar aqui se alimentando, de você estar ajudando esse ministério a crescer, a obra de Deus crescer. E aí quando você perde esse foco, quando você deixa de fazer isso, e quando vem a situação difícil, vocês não vão poder contar com eles. Aí vocês vão ter que recorrer a Deus, vão ter que vir recorrer à liderança da igreja. Isso quando tem aquela que ainda tem a humildade de recorrer. Mas aquela que não tem, a Bíblia diz que o lobo, ela despedaça. É por isso que a gente vê muitas dessas pessoas se afastando dos caminhos do Senhor, deixando de servir a Deus, porque tem dado ouvido a mercenários, porque ela tem dado ouvidos a ladrões e tem esquecido quem é o pastor dela, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Abre sua Bíblia lá no Salmo 23, que eu entendi que essa passagem que Jesus traz, ele está trazendo sobre uma reflexão sobre o Salmo 23, né? E diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Na minha pesquisa, na minha busca sobre essa passagem, eu estava vendo que algumas características. As ovelhas, quando elas vão beber água em lugares agitados, se for uma correnteza, ela não bebe a água. Ela fica temerosa, né? Mas aí o que o pastor faz? Muitas das vezes ele vai lá, coloca na mão dele e dá ela. Muitas das vezes ele vai lá, pega uma vasilha e dá. A mesma coisa é Cristo na nossa vida. Quando eu e você, muitas das vezes, vem a situação difícil, Jesus traz o alívio, mas ali a pessoa fica ainda desconfiada, se é de Deus, se é aquela coisa, e Cristo diz, não, é minha, eu vou trazer o alívio aqui. Aí ele vem lá e nos mostra que é ele que está agindo. Amém? Então, é isso que Cristo está dizendo, eu sou o bom pastor. Eu entendo as suas frustrações, eu entendo os seus medos, eu entendo as suas preocupações. Muitas das vezes eu entendo quando você quer sair da direção, mas eu estou aqui, eu vou te ajudar. E aí, nessa mesma pesquisa, eu entendi que as ovelhas, o pastor ele tem um cajado e ao mesmo tempo ele tem uma vara, né? Que aqui no Salmo também vai falar sobre essa vara. O cajado é para quando a ovelha cai em um buraco, algum poço, alguma coisa naquela época, ele tem aquela parte redonda, né? Ele ali puxava para cima. É para que quando você ainda cair em algum lugar escorregadio, em uma situação difícil, aí ele está lá, dizendo, eu estou aqui, meu cajado está aqui, né? E muitas das vezes quando você sai da direção, por rebeldia, aí ele usa a vara, né? E o pastor ele faz isso, ele pega a vara e ele quebra a pata da ovelha, entendeu? Para que a ovelha possa entender que o caminho que ela quer trilhar está errado. E é assim que Deus faz na nossa vida. Se ele vê que você está indo para um lugar perigoso, se você está teimando, insistindo, algumas situações dolorosas podem nos acontecer, mas é para que você volte para o caminho, é para que você se renda a ele, é para que você entenda que ele está te guardando, que ele tem o melhor para você e que o ladrão, o lobo está à espreita, né? Pronto para te pegar, e os mercenários também, né? Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor os longos dias. Então, o que é o aprisco? É a casa do Senhor. E aí o Davi encerra dizendo, eu habitarei na casa do Senhor todos os dias. Meu irmão, não queira sair do aprisco de Deus. Não queira sair do aprisco de Deus, de Jesus, para poder ouvir pessoas lá fora. Permaneça no aprisco dele. Quantas pessoas elas deixam de ficar no aprisco para ir ouvir quem está chamando lá fora? Essas pessoas, Jesus falou, são ladrões, são mercenários, são pessoas que não vão ter cuidado com você. Elas não vão se preocupar com você. Elas não vão ter um mínimo de preocupação com a sua vida espiritual, sua vida sentimental e sua vida financeira. Mas Jesus ele tem essa preocupação. E é por isso que ele nos diz e nos garante, eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Em mim vocês estão seguros. Permaneça em mim e vocês vão estar seguros. Amém? Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos interceder.